Eu sugeri comprar ações do Banco do Brasil quando ela estava recentemente R$ 29, R$ 30. Agora ela deu um pulo significativo. Pera, ainda tá em 4,3 Banco do Brasil mesmo? Sim. É inacreditável isso. É porque o lucro tá fazendo jus, né? BBAS3, Banco do Brasil, uma ação que até pouco tempo atrás era menosprezada pelo mercado, está entregando um retorno de quase 100% e fazendo a rentabilidade do Ibovespa parecer troco de pinga no mesmo período. Muitos enxergavam como uma ação de segunda classe que deveria ser deixada para escanteio mesmo. E quem comprasse ainda era considerado maluco, doido, você vai fazer isso? E a interferência política? Se quer apostar, vai fundo, disseram. Muitos não suportavam o fato de não ter argumentos suficientemente válidos para falar mal das ações e da empresa e chegavam até a torcer contra só para dizer eu avisei. Mas comprovando a tese de que bolsa de valores e torcida não combinam, depois de uns meses a tese dos malucos se provou estar certa. Os que antes criticavam parece que sumiram nesse momento. É comum eu receber comentários do tipo: por que eu não comprei mais BBAS3 barato? Pena que eu não comprei mais Banco do Brasil a R$ 30. E é nesse momento que muitos acabam tentando corrigir um erro, cometendo outro muito, mas muito pior. Por que tanta gente se arrependeu de não ter investido nas ações do Banco do Brasil? Elas estavam ali o tempo inteiro, baratinhas, durante muito tempo. Por que agora, mais caras, mais esticadas, o interesse por elas aumentou? Por que parece mais seguro comprar ações pagando mais caro? Então vamos fazer uma retrospectiva completíssima e você vai ficar nesse vídeo até o final, porque aprender com os nossos erros é sempre válido realmente, mas aprender com os erros dos outros dói muito menos, meus queridos amigos. Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. Quem já é de casa, deixa o like para fortalecer a nossa parceria. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero que goste do conteúdo. O objetivo desse vídeo é te mostrar como que as coisas vão acontecendo de forma meio que imperceptível, às vezes, no mundo dos investimentos, e como muitos investidores acabam deixando passar boas oportunidades que parecem armadilhas e também podem acabar caindo em armadilhas disfarçadas de oportunidades, para que você também não cometa o mesmo tipo de erro desses milhares de investidores ou até o seu próprio erro mais uma vez, beleza? E para que você possa entender tudo sem perder nenhum detalhe, eu resolvi utilizar um formato que te permita viver esses mais de 2 anos em apenas alguns minutos de um vídeo. Então vamos pegar uma carona aqui no DeLorean dos nossos amigos Marty McFly e Dr. Brown até o dia 11 de fevereiro de 2021. O que estava acontecendo naquele momento? Lucro ajustado do Banco do Brasil tem queda de 22% e fecha 2020 em 13,8 bilhões de reais. Nesse momento, quem entrasse no YouTube iria se deparar com a capa de vários vídeos de influenciadores com semblante de assustado, como acontece até hoje, mas naquele momento você veria textos em caixa alta e vermelha perguntando se aquele seria o fim do Banco do Brasil. BBAS3 vai quebrar? Não estou julgando ninguém, eu também uso esse tipo de artifício às vezes aqui para chamar atenção nos vídeos. Mas de volta para o futuro, rapidinho, apenas no primeiro trimestre de 2023, o Banco do Brasil lucrou mais de 17 bilhões de reais, se tornando assim o banco mais lucrativo de todo o país. Sambou na cara da concorrência, como se fala na gíria. Como uma empresa cujas ações eram subestimadas em 2021 consegue ser o banco mais lucrativo do Brasil em 2023. Por que o que parece tão óbvio hoje era visto como tão improvável até mesmo por especialistas em 2020, 2021, ao longo de 2022 também? Voltando no tempo mais uma vez, caso você não se lembre, em 2021 ainda estamos usando máscaras, meus queridos. Os países mundo afora precisando injetar caminhões de dinheiro na economia para socorrer a população num momento extremamente delicado, extremamente sensível.
Entre janeiro e junho de 2021, o desemprego bateu recorde com 14,7% da população economicamente ativa sem ocupação. Foi o maior índice registrado pelo IBGE desde 2012. O dólar custava 5,36 e a inflação foi de 0,86% no mês de fevereiro de 2021, mas poucos acreditavam que o IPCA fecharia 2021 acima dos 10%. A taxa Selic em fevereiro de 2021 era de 2% ao ano. Se a renda fixa não fosse um verdadeiro gato de mil vidas, ela nem estaria entre nós em 2023. Afinal, em 2021, ela já tinha morrido faz tempo, lembra? E diante de um cenário desse tipo, quem seria louco de pensar em investir num banco estatal que terminou o ano de 2020 com um lucro de apenas 13,8 bilhões de reais, representando uma queda de 22% em relação ao resultado de 2019. Mas se muita gente conseguiu vender, é porque teve também muito investidor que foi corajoso o suficiente para acreditar e comprar ações do Banco do Brasil naquele momento, quando estava custando por volta de 29, 30, 31 reais. Se você é um desses, deixa aqui nos comentários. E nada como um dia após o outro. O tempo foi passando e 3 meses depois, no dia 6 de maio de 2021, outra notícia. O lucro líquido do Banco do Brasil no primeiro trimestre de 2021 totalizou 4,2 bilhões, uma alta impressionante de quase 32% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E se liga que eu nunca contei isso aqui para vocês, mas no começo de 2021, sabendo apenas dos resultados de 2020 do banco, eu percebi que se a coisa continuasse indo do jeito que estava, em setembro de 2023, no mês do meu aniversário, eu teria que fazer um vídeo contando tudo o que aconteceu com o BBAS3. Eu fiquei logo ansioso, querendo descobrir. Eu queria descobrir logo quais seriam os próximos capítulos, os próximos resultados do Banco do Brasil em 2021, 2022, 2023, inclusive naquela época. E não me pergunte como, mas graças a uma feliz coincidência, o controle remoto do Michael Newman veio parar na minha casa. Sabe aquele maluco que usava um controle para acelerar, voltar no tempo, o tempo inteiro? Até fizeram um filme dele contando a história dele, não autorizado, com base na história dele, aquele filme Clique, com o Adam Sandler, não sei se você lembra. Então, o controle dele chegou na minha casa por engano, não sei como, numa encomenda da Amazon, numa caixinha de papelão da Klabin, e que tinha uma moça passando na rua no momento, eu lembro até hoje, com a camisa da seleção brasileira, com a logo do Banco do Brasil no peito. Eu falei assim, não é possível, cara. Foi muita coincidência tudo aquilo, foi um aviso. Eu sei que contando assim, vocês não vão acreditar, mas foi exatamente assim que aconteceu, foi desse jeito que aconteceu. Eu não aguentei abrir aquela caixa, usei o controle remoto, obviamente, para viajar no tempo. Lá do comecinho de 2021, fui parar em agosto e fiquei impressionado quando eu vi que o Banco do Brasil lançava o seu resultado do segundo trimestre de 2021 com uma alta de 52% no lucro na comparação anual. Foi incrível, né? Cliquei mais uma vez no botão de avançar. Fui para novembro de 2021, já vi uma matéria da XP dizendo que o Banco do Brasil havia tido um resultado bom em todas as áreas e um lucro de 5,1 bilhões no terceiro trimestre de 2021, um aumento de 48%. E ainda estavam revisando as projeções de lucro para cima no ano, de 17 a 20, foi para 19 a 21 bilhões de reais a expectativa deles, bem animadinhos, bem ouriçados, diferente do mercado que nem estava dando bola para a BBAS3 naquela ocasião. Mas aí eu não aguentei e fui confirmar se o banco ia cumprir aquela projeção. Fui avançando ali no meu controle, fui indo e vi que no quarto trimestre de 2021 o banco lucraria mais de 5,9 bilhões de reais, encerrando o ano com um lucro total de nada mais nada menos que 21 bilhões de reais, alta de 51,4% na comparação com o resultado total de 2020. Um crescimento realmente inimaginável de um ano para o outro, ainda mais se tratando de uma empresa estatal, né? Quem que ia investir nesse troço? Na época, como é de costume em temporadas de balanços, o Banco do Brasil explicava o resultado fora de série e apontava alguns fatores que contribuíram para isso, né? Como o aumento da carteira de crédito, etc. E presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Menores despesas com provisões
mais de 40% menores, diga-se de passagem. Então isso daqui é chave para a gente entender. E aí sim, com esse resultado, eu já estava doido para voltar logo para 2020, passar o ano de 2021 vivendo de miojo e água e comprando o máximo de ações do Banco do Brasil que eu pudesse. Afinal, depois daqueles resultados, as ações subiriam igual um foguete ao longo de 2021. Mas eu resolvi adiantar só mais um pouquinho até descobrir que BBAS3 fechou 2021 em queda de 30%. Aí eu me tranquilizei, né? Falei, porra, vai dar para comprar legal sem precisar viver de macarrão instantâneo e água. E você pode ficar confuso sem entender por que, depois de sucessivos bons resultados sendo divulgados em um ano tão bom, aparentemente as ações do Banco do Brasil caíram. Pois é. Mas ao mesmo tempo em que o Banco do Brasil entregava um baita de um resultado, uma baita de uma melhora em 2021, a galera também já começava a falar do assunto que seria a grande disputa de 2022. E não é da Copa do Mundo que eu estou falando, mas sim das eleições presidenciais. Como 2022 tinha todo aquele clima pesado por conta das eleições, muitos investidores acreditavam que esse não seria um bom ano para comprar ações de Banco do Brasil e de empresa nenhuma, para te falar a verdade. Banco do Brasil é uma estatal, risco de interferência política, né? Enfim, era aquele velho papo de sempre. A ação está barata, mas ainda não é o momento. O Banco do Brasil está de graça, mas eu prefiro ficar de fora. Eu vou no meu feijão com arroz aqui mesmo. Além disso, renda fixa pagando pra caramba. Lembra da Selic, 2% em fevereiro? No final de 2021, a Selic era de 10,75%. A renda fixa tinha ressuscitado forte. O Ibovespa já começou a cair em junho de 2021 e fechou em queda de mais de 20% desde a máxima. A coisa não estava bonita para renda variável, não. Não era essa coisa assim como a gente está fazendo aqui agora, olhando pelo retrovisor. E eu nem vou falar do mergulho dos fundos imobiliários naquele ano, para o vídeo não ficar muito triste. Eu não gosto nem de pensar nisso. Mas eu já estava ligado, né? Eu já tinha ido até o comecinho de 2023 para ver como que seria o resultado do Banco do Brasil em 2022. Aquele controlinho de ir e voltar no tempo foi muito útil para mim naquela época. Lembra da queda em 2021 e da expectativa do mau resultado em ano de eleição, Selic alta e tudo mais? Pois é, só esqueceram de avisar isso para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil simplesmente passou por cima, atropelou todas as estimativas pessimistas e surpreendeu até mesmo quem estava mais otimista. Meu querido amigo, quando uma empresa surpreende até os otimistas positivamente, pode ter certeza que o negócio foi muito bom. No acumulado do ano de 2022, o lucro líquido ajustado de Banco do Brasil totalizou 31,8 bilhões, um crescimento de 51,3% quando a gente compara com 2021, um resultado inimaginável para qualquer um, com exceção da minha pessoa, que eu já falei para vocês, eu tinha o controle, fiquei sabendo muito antes e aproveitei. E aí sim, em 2022, as ações do Banco do Brasil finalmente subiram um pouquinho e pagaram quase 12% de dividendos. Coisa boa, né? Para quem tinha. E não adianta nem você me perguntar qual que vai ser o resultado no final desse ano, 2023, 2024, 2025. Eu vacilei um pouquinho, voltei para 2021 ali para fazer uns aportes, umas anotações, deixei o controle de bobeira, minha filha pegou para brincar, jogou dentro da piscina, parou de funcionar. Quando eu vi, não funcionava mais, apertava, nada, não saía de onde eu estava. Fiquei muito bravo, enfim, na euforia, acabei me descuidando, isso acontece, pelo menos ele já tinha sido muito útil naquela época, né? Mas vamos mudar de assunto, que quem mais se estressa quando lembra disso sou eu mesmo. Vamos falar de outra coisa aqui. Agora talvez você esteja se perguntando exatamente o seguinte: beleza, Badu, mas o que explica esse avanço do Banco do Brasil? Por que esse resultado tão bom? Por que ninguém esperava isso? O que mudou dentro da empresa para que ela saísse de um lucro de 13,8 bilhões em 2020 para 31,8 bilhões em 2022? E não é possível a gente conhecer e listar todos os fatores que contribuíram para esse resultado, mas eu vou começar com 2 pontos aqui e vou comentar o que, na minha opinião, foram os grandes responsáveis pelo lucro acima da média do setor no caso de Banco do Brasil. Mas antes, se você está curtindo esse tipo de vídeo, ficou até aqui, deixa o like se você ainda não deixou e se inscreva no canal, seja bem-vindo se ainda não estiver inscrito. E primeiro ponto, uma gestão no Banco do Brasil que foi muito mais eficiente do que o mercado acreditava e que estava focada em fazer o Banco do Brasil gerar valor.
mais valor do que nunca. Isso foi crucial. Por mais que ainda queiram enquadrar o Banco do Brasil para que ele lucre menos, fazer isso ficou mais difícil. Já o segundo ponto que a gente tem que ver aqui tem uma relação maior com a atividade bancária propriamente dita e com o cenário econômico. O Banco do Brasil tem uma boa posição da sua carteira de crédito exposta ao agronegócio e essa se provou uma estratégia vencedora nesse período, tanto é que ele vem aumentando essa participação no agronegócio no seu portfólio, ou seja, o Banco do Brasil ele saiu mais ileso a essa onda maior de inadimplência que a gente está vivendo e que está atingindo Bradesco e Santander na veia. E isso é um pouco de mérito e um pouco de sorte e acaso também. O lucro de 2021 ele foi bem melhor que o de 2020? Foi, mas em 2019 ele também havia sido. Comparando 2019 com 2021, não houve um grande salto, o resultado parecia até bem normal. O problema foi que mesmo com uma melhora do resultado de 2019 até 2021, com o deslize em 2020 as ações chegaram a cair mais de 45% no período. E não é que Banco do Brasil tenha feito um milagre. Banco lucrar muito no Brasil não é milagre, é o novo e o velho normal. O problema é que BBAS3 estava barata demais. Barata a ponto de precificar que o banco iria destruir valor para os acionistas. Em 2015 e 2016, a crise e o aumento das provisões prejudicaram muito o resultado do Banco do Brasil. O bom momento de hoje, que é um mix de boa gestão e um pouco de sorte, foi má gestão e azar naquela época. As ações caíram a ponto de bater o PVP de 0,6 outra vez. Mas em 2021, sem sofrer isso tudo, o PVP chegou a cair abaixo desse patamar, 0,58. Mas eu vou explicar isso de forma bem simples para você entender. Imagine que você tem uma coleção de figurinhas e que cada uma delas representa uma empresa na bolsa de valores. Cada figurinha tem dois números importantes, o preço e o valor. O preço é o quanto alguém está disposto a pagar pela figurinha no momento, se você quiser vendê-la, se e somente se você quiser. O valor é o quanto a figurinha realmente vale com base no patrimônio que ela tem e em como ela ganha dinheiro com esse patrimônio. E daí que vem mais outros dois números, mas não se preocupe que também não é coisa difícil demais não. PVP, preço sobre valor patrimonial, que é como se você comparasse o preço da figurinha com o valor real da figurinha. Então, se o PVP é baixo, significa que no momento o preço da figurinha é baixo em relação ao seu valor real, entendeu? E não podemos esquecer do ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Isso é como medir o quão bem a empresa está usando o patrimônio dos seus donos para ganhar dinheiro, o quão bem ela está usando o patrimônio líquido. Lembra, se o ROI é bom, significa que a empresa está usando bem as suas coisas para ganhar mais dinheiro. É aqui que está a grande sacada. Quando você compra uma ação com um PVP baixo e a empresa tem um ROI alto, um bom ROI, é como se você estivesse fazendo um ótimo negócio. Você está pagando menos por algo que realmente vale mais, já que a empresa é boa em ganhar dinheiro com o que ela tem à sua disposição. Mas às vezes o mercado ele fica um pouquinho confuso, um pouco doido mesmo que uma figurinha às vezes seja boa e que tenha um bom ROI, o preço que as pessoas estão dispostas a pagar por ela pode permanecer baixo por um tempão. Isso pode acontecer por muitas razões, como notícias ruins, preocupações sobre o futuro da economia, sobre o futuro da empresa, intervenção, papapá. Às vezes o mercado pode achar que esse ROI que é bom hoje vai cair. E se o ROI for muito baixo no futuro, o patrimônio líquido da empresa tende a diminuir ao invés de crescer, destrói valor, entendeu? Portanto, é como se o mercado estivesse dando um desconto na figurinha no momento, mesmo que aparentemente ela fosse boa, porque ele estava achando que não ia valer muito para depois, no futuro. Isso pode ser uma oportunidade também para você comprar figurinhas excelentes por um preço bem mais baixo. Então, para resumir, quando você vê uma figurinha com um PVP baixo, e um bom ROI é como você encontrar uma figurinha menosprezada pelo mercado de figurinhas. Com o resultado ainda impactado por provisões para devedores duvidosos, um monte de coisa, o ROI do banco estava mais baixo mesmo em 2020 e 2021. Foi prejudicado, mas mesmo assim
um PVP de 0,58 parecia muito desconto. Para justificar isso, o ROI do banco deveria ser ainda menor no futuro. E aí o futuro chegou em 2022 com um ROI de quase 19%. O mercado realmente estava errado. A ação bateu a máxima em junho desse ano, se a gente considerar o preço corrigido pelos dividendos. Nos últimos 2 anos, entregou quase 100%, considerando os dividendos também. Como eu disse, o resultado do banco não foi um milagre ou um feito tão surreal assim. O Itaú também teve um bom resultado, mas mesmo assim, o resultado precisaria ser muito ruim para justificar o preço que o mercado estava dando para a figurinha do Banco do Brasil naquele período de 2021, começo de 2022. O Bradesco está sofrendo agora, mas poderia ser o Banco do Brasil também, poderia ser o Itaú passando por um momento ruim, não dava para saber isso lá em 2020, 2021, a não ser se você tivesse o meu controle, mas o Banco do Brasil parecia oferecer uma bela de uma margem de segurança. E até em alguns momentos de 2022 isso aconteceu. Uma coisa que eu sempre me esforço para ficar lembrando para vocês aqui é o seguinte: existem várias formas de se investir errado, mas isso não significa que necessariamente, caso alguém tenha uma estratégia, uma opinião diferente da sua, da minha, que essa pessoa está completamente errada, que ela é burra, que ela não sabe de nada. Não é isso, a gente precisa ser mais humilde. Se você está assistindo a esse vídeo e não tem BBAS3 na carteira porque você acha que uma empresa estatal não faz sentido, a única coisa que eu posso te dizer agora é que esse pensamento é válido e ainda bem que você está seguindo esse raciocínio. E talvez agora quem investe em Banco do Brasil, quem tem ações, esteja pensando e dizendo que eu quero ficar em cima do muro e tal. Porém, a verdade ela precisa ser dita, meus queridos amigos. Seria mentira e irresponsabilidade da minha parte dizer que BBAS3 não é mais arriscada do que os grandes bancos privados do Brasil no longo prazo. Então, eu entendo completamente quem não quer correr esse risco e toma a decisão de não investir em empresas estatais. Da mesma forma que eu também entendo quem tem ações do Banco do Brasil, tanto é que eu mesmo tenho em carteira e é uma das empresas que mais me trouxe retorno nos últimos anos, nesse período mais recente. Eu só não entendo duas coisas e isso aqui eu acho errado. A primeira coisa que eu não entendo e acho muito errado é o investidor que em 2020, 2021, começo de 2022 não queria nem saber do Banco do Brasil e aí depois que a ação começou a subir, passou a se interessar por BBAS3. Agora eu acho que vale a pena. Aí não faz sentido porque não mudou muita coisa estruturalmente nos fundamentos do Banco do Brasil no longo prazo nesse período. A empresa continua sendo basicamente a mesma coisa, só que agora está mais cara. Por isso, se você tinha ações do Banco do Brasil, continuou comprando barato também e quer continuar comprando por esse preço, pode até ser que para você faça sentido. Agora, se você não investiu quando estava muito barata e agora está se interessando, provavelmente você está sob o efeito de um viés que eu mesmo batizei de demôniozinho da cotação. Sabe aquela cena clássica de desenho animado que a gente via, que tem sempre um anjinho falando aqui, um demôniozinho falando no outro ouvido do personagem? Então, o demôniozinho é o analista de cotação dentro de você falando, doido para que você compre ações com base nas movimentações de preço no período mais recente e esqueça totalmente os fundamentos e o que você mesmo acreditava antes disso. É o mesmo analista que vê a cotação de IRBR3 subindo 65% esse ano e já fica todo animadinho ali procurando vídeo no YouTube para encontrar alguém que fale algo que confirme a crença dele de que os fundamentos voltaram e agora sim é hora de comprar. Aí é o demôniozinho da cotação mais o viés da confirmação agindo juntos, né? Esses dois quando se juntam sempre dá merda, cuidado, é brabo, dá sempre errado. O que a gente mais viu nos últimos meses foram os analistas de cotação dentro da cabeça de muitos investidores repentinamente mudando de ideia a respeito do Banco do Brasil conforme a cotação e os dividendos e os resultados subiam e as notícias também iam mudando. Por outro lado, a gente também teve muitos investidores que bateram o pé e compraram BBAS3 lá atrás, muito barato, acreditando que apesar dos riscos era um bom negócio por aquele preço. Se você fez isso, parabéns! Em outras palavras, você pode investir na empresa que você quiser e deixar de investir no que você quiser também. Só se lembre de tomar decisões
razoáveis, papai. E a grande lição que fica no caso do Banco do Brasil é que o investidor que sabe analisar minimamente uma empresa, que entende o ciclo de mercado e consegue se manter convicto de suas ideias e que mantém uma boa diversificação, é recompensado e muito bem recompensado se tiver paciência. Enquanto uns vendiam sustos, quem acreditou na tese de Banco do Brasil e se manteve acreditando, mesmo com os altos e baixos, conseguiu uma ótima rentabilidade e viu o Banco do Brasil sair do menosprezo ao triunfo, do limbo, do lixo ao topo. Fico por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e sugiro que você assista a playlist de análise fundamentalista que eu estou deixando aqui do lado e também no comentário fixado aqui embaixo. Quem já viu e está ansioso para o próximo vídeo da playlist da série pode ficar tranquilo que já está saindo e está daquele jeito